Olá, boa tarde. Meu nome é Gerson, tá? Eu vou procurar ser o mais objetivo possível e tentar passar para vocês, por meio desse vídeo, o meu entendimento, algum esclarecimento com relação a essa verdadeira especulação que está acontecendo aí, certo? Qual especulação, Gerson? A especulação de que coronavírus tem a ver com o fim do mundo. Uma verdadeira especulação. E vou tentar explicar, se você tiver paciência, seguir esse vídeo, a gente vai estar compartilhando junto o entendimento que não é meu, mas é bíblico. Então, por favor, a gente já tem problemas demais, a gente tem aí uma quarentena a ser feito, que está se prolongando, a gente tem muitas notícias na mídia, na televisão, que realmente a situação é delicada. Então, basta a nossa preocupação com relação a como lidar com essas circunstâncias difíceis, né, que surgiu aí não só para a gente aqui no Brasil, mas no mundo. Então, basta esse desafio, esse grande desafio. Se tivermos que ligar com especulações, muitas vezes baratas, de pessoas que infelizmente estão confundindo as coisas e não estão discernindo a verdadeira palavra do Evangelho, porque usa-se textos do Evangelho para tentar defender essa situação, né? Essa ideia, esse tema de que uma pandemia como essa está ligada diretamente com a questão do fim do mundo, tá? E aí é pressupor que essa pessoa ele tem mais capacidade, ou essas pessoas têm mais capacidade do que o próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui no mundo. Porque a gente sabe que nem o próprio Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele sabia de fato quando haveria de ser esse dia do fim dos tempos, do fim do mundo. Tá certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso e eu vou, por meio desse vídeo, tentar trazer algum esclarecimento. Tá ok? Antes eu vou fazer uma ressalva, como eu citei aqui, né, são usados capítulos dos evangelhos, mais precisamente Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar dividir em vídeos e eu vou compartilhar passagens, versículos desses capítulos dos evangelhos, tá? Para a gente tentar esclarecer melhor. Porque, no geral, usa-se esses capítulos para a ideia, a defesa do fim do mundo. E eu acho que está bem equivocado pessoas fazerem isso. Então vamos tentar conversar e vamos tentar mostrar dentro das escrituras esse equívoco, tá certo? Já comentei que o propósito de dividir, pelo menos uns 3 vídeos, é para não deixar vídeo muito extenso e automaticamente vídeos cansativos, tá certo? Então vamos lá. Que o nosso mundo terá um fim, a gente sabe, eu acredito que todos vocês sabem disso, porque a própria Bíblia assim o diz. Ela tenta esclarecer e tirar qualquer dúvida com relação a isso. Esse planeta não vai ficar eternamente aí circulando. Quando realmente chegar o dia do fim, o dia dos fim dos tempos, o fim do mundo, ou, em outras palavras, a volta de Jesus, o julgamento final, esse mundo vai ter um fim? Sim. Olha só o que diz passagens, por exemplo, como 2 Pedro 3,10. Está aqui na tela, vamos acompanhar junto essa passagem. Né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos pesados se derreterão. Tá certo? Antes de mostrar mais detalhadamente algumas coisas desses versículos, deixa eu deixar bem claro para vocês qual é o meu propósito por trás disso. Já comentei um pouquinho no início, mas vou ressaltar aqui o seguinte: é necessário se ter muito respeito pelas Escrituras. Muito respeito pelas Escrituras, tá certo? Porque se não houver o devido respeito pelas Escrituras, e esse é o meu propósito, tendo essa oportunidade com vocês, tudo vai por água abaixo, tá certo? Então vamos ter o devido respeito pelas Escrituras. O que eu li aqui, o que está nesse monitor ao meu lado, é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3.
o apóstolo Pedro, o homem que andou com Jesus, o homem que esteve com Jesus, era um dos mais próximos e íntimos de Jesus, provavelmente ouviu isso da boca dele, de Cristo. Então vamos ter o devido respeito pelas Escrituras. Tudo bem? Então, olha para esse versículo de 2 Pedro 3. Olha como a coisa é séria. O que vai acontecer? Ele diz, eu vou até negritar aqui para ajudar o entendimento de vocês. Tá certo? Vamos voltar lá. Olha aqui, ó, o que diz esse texto. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Percebe? Está negritado aqui para ajudar o nosso entendimento. Tá certo? Mais que isso, olha só. Na outra parte do versículo diz o seguinte, ó, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão. O que nós temos aqui, de fato, é o fim, o extermínio. Esse mundo vai ter um fim, porque a partir do momento que essas coisas acontecerem, acabou tudo. Tá? Agora, uma coisa que é importante nós entendermos. Temos que ver 2 Pedro capítulo 3, do 10 em diante, como algo acontecendo depois do julgamento. Ou seja, Cristo vai vir, nós vamos detalhar a maneira como Cristo vai vir, tá certo? Ele vai estar ali arrebatando os seus, né? Chamando os seus, primeiro os mortos, aqueles que partiram, vão subir na presença dele, depois os vivos, né? Vão subir à presença dele também, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vai haver aquela separação entre um grupo que vai ficar eternamente junto a Deus, certo? E um outro grupo que infelizmente vai estar separado eternamente da presença dele. E esse é o ponto principal quando a gente fala de fim do mundo e de julgamento eterno. O julgamento eterno vai ser uma separação. E aí o que vai acontecer? Esse mundo vai ser destruído sim, como é bem detalhado em versículos como esse. Porque a razão desse mundo ser, o porquê esse mundo foi criado, não vai ter mais razão, motivo. Porque tudo isso aconteceu para benefício nosso, nós, humanos, os que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que Cristo veio, houve um julgamento, a separação dos que estariam com Ele eternamente e os que não estariam com Ele eternamente, não tem mais razão e porquê desse nosso planeta continuar existindo. Então ele vai ser eliminado, vai ser exterminado, como essa passagem de 2 Pedro deixa bem claro. Tudo bem? Até aqui tudo bem, correto? Eu quero também salientar uma coisa bem interessante, não é? Que a Bíblia ela se preocupa muito em falar sobre esse tema do fim do mundo. Ela se preocupa, e não são poucas as passagens que ela cita, que ela permite que vejamos em toda a Bíblia, tá certo? Principalmente com relação ao Novo Testamento. São muitas as passagens. Eu quero compartilhar algumas com vocês, tá certo? E uma coisa interessante para a gente falar a respeito disso é que os termos que são usados é bem interessante e chega a ser até engraçado. E mais engraçado ainda é saber que esses termos, mais do que qualquer outra pessoa, foi citado pelo próprio Jesus. Jesus citou bastante a ideia do fim dos tempos, o fim do mundo, e usou esse termo que eu acredito que vocês, como eu, vão achar até engraçado, interessante. Sabe qual é o termo que Jesus usou? Que a sua vida seria comparada com a vinda de um ladrão. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, tá certo? E aí eu vou citar algumas passagens, poderia citar mais, mas eu vou restringir nessas três, 2 Pedro 3, que inclusive nós já lemos no comecinho, certo? 1 Tessalonicenses 5 e Apocalipse 3. Vamos lá, vamos verificar essas passagens? Então, 2 Pedro 3,10, a gente já leu, certo? Então tá lá, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, tá? Outra passagem, 1 Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. E a outra passagem é Apocalipse 3, né? Então vamos lá. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Percebem aqui que as três passagens estão citando esse termo até engraçado, né?
de que Jesus viria como um ladrão, né? E será que eu precisaria explicar, esclarecer para vocês por que Jesus usou esse termo com uma certa frequência? Eu acredito que não, não é? Eu acho que não há necessidade de explicar muita coisa, porque provavelmente vocês sabem que isso está ligado com a ideia de algo repentino, algo inesperado. Então, quando Jesus ele foi falar sobre o fim do mundo, sobre o fim do século, sobre o julgamento eterno, ele usou esse termo. Pode ser engraçado, pode ser interessante, mas o fato é que ele usou. E a verdade por trás desse termo é que ele queria passar é que algo repentino vai ser a sua vinda. Algo inesperado vai ser a sua vinda. E os próprios versículos que nós citamos aqui falam a respeito disso. Mas um em especial fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, não é? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, olha só, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, a ideia de algo inesperado, algo que você não programou, que você não tem o controle. Quando estiver tudo na maior normalidade, então esse dia como ladrão vai chegar, né? E aí, os que estiverem desapercebidos, né, infelizmente, a gente sabe o que acontece. Tá ok? Outra coisa que dá para a gente fazer a devida comparação aqui e percebermos que tem alguma coisa errada, né, quando pessoas estão ligando uma pandemia como essa, ou mesmo catástrofes naturais, é um terremoto ali, é um tsunami ali, guerras, né? As pessoas ligam isso com o fim do mundo. A outra passagem que ajuda muito está em Mateus 24. Porque o próprio Jesus diz que a vinda dele seria como algo nos dias de Noé. O que será que Jesus queria dizer com isso? Vamos ler esse versículo para a gente entender? Então vamos lá. Diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebam o que está dizendo aqui. Seria interessante eu negritar. Olha só, vou negritar aqui para vocês, certo? Perdão, que era para ter passado outra tela aqui, tá? Mas olha assim, ó, a vinda do Filho do Homem aqui, ó. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Negritei aqui para ajudar vocês olharem o real entendimento aqui. Veja bem, o que Jesus está querendo fazer com essa passagem? Ele está querendo dizer que quando estiver na maior normalidade, então indícios da possibilidade do fim dos tempos e do momento em que ele vai vir e todos terão que prestar conta a ele. Então é muito interessante essa passagem aqui do